Olá, oitavo ano, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre os aspectos naturais da América. Então vamos lá. A América é um continente que tem uma grande extensão longitudinal. Então, de norte a sul, nós temos aí uma boa distribuição por todos os hemisférios, né? Norte e sul. Então, nós vamos lembrar que quando nós falamos, né, da América, a gente vai falar de clima, relevo, vegetação. Então, além de todas essas características naturais, temos que lembrar dos fatores naturais que vão colaborar para eles acontecerem, tá bom? Com relação ao relevo, o relevo da América, ele apresenta, assim, uma similaridade quando a gente até compara a América do Norte e a América do Sul. Mas as suas formações naturais basicamente são planaltos, planícies, depressões relativas e dobramentos modernos, que nós temos aí a cadeia montanhosa dos Andes, na América do Sul, e temos aí a Serra Madre, ali no México, e temos também as montanhas rochosas nos Estados Unidos, que ficam na costa oeste, onde nós temos ali a América sendo banhada pelo Oceano Pacífico. Então, nós temos que lembrar que se é uma área de dobramentos modernos, é uma área de encontro de placas tectônicas, choque de placas tectônicas, né? Então, nós temos aí a formação do relevo recente na história geológica do nosso planeta. Então, é uma área bem instável, vamos dizer assim, sujeitas a abalos sísmicos, né? De grande proporção, né? Nós tivemos aí no Chile um abalo que chegou a ser sentido até aqui na cidade de São Paulo, por exemplo. Então, é um relevo que está em constante formação, tá? Alguns exemplos aí de planícies. Temos aí a planície amazônica, a planície do rio Mississippi, planaltos, Planalto das Guianas, o Planalto Central. Nós temos também aí depressão, a gente tem algumas relativas, depende do relevo, mas não tem uma assim propriamente dita pra gente lembrar aqui agora. Bem, voltando lá naquele assunto dos dobramentos modernos, vamos lembrar que na costa leste, onde nós temos aí as América sendo banhada pelo Oceano Atlântico, então nós temos ali a formação da Cordilheira Mesoatlântica. Então é uma área que também nós temos uma construção do relevo. Então, nós temos a parte leste uma área mais estável. Então, não é comum abalos sísmicos que tenham grande relevância, tá? Nem maremoto, nem as consequências dos abalos sísmicos, tá bom? Bem, seguindo adiante, vamos falar dos seus recursos minerais. Como nós temos aí, né, uma boa formação rochosa, é claro que a gente tem que falar dos recursos naturais. Nós temos aí uma boa extração de minérios metálicos, que são muito utilizados aí na indústria de eletrônicos, na construção civil, né? Então, nós temos aí extração de cobre, de ferro. Além deles, temos as pedras preciosas, que também são muito utilizadas, principalmente para a indústria de joias, né? Então, nós temos aí também essa área de extração mineral, tá? Então, quando a gente fala assim, essa parte de escudos cristalinos, nós temos essa formação o surgimento de ouro, diamante. Agora, temos também as áreas de sedimentação, onde nós vamos encontrar um recurso mineral muito utilizado, que é o petróleo. O petróleo, que é versátil, porque é utilizado em vários produtos, ou seja, na confecção de vários produtos, além de ser uma fonte de energia, tá bom? Então, o petróleo tem aí essa grande importância, e ele é extraído tanto nos Estados Unidos, no Brasil, um dos países que tem, assim, uma boa reserva, né, e de boa qualidade, não só boa de tamanho, mas também de qualidade, que é a Venezuela, o nosso vizinho aqui ao norte, tá bom? Seguindo aí, vamos falar aí de clima e vegetação. Quando a gente fala de clima e vegetação, esses dois tópicos eles estão diretamente relacionados. Então vamos lá.
O clima, gente, o clima, ele vai estar muito associado àqueles fatores que eu falei ainda há pouco para vocês. Fatores climáticos. Vamos relembrar aí, basicamente todo ano a gente vê isso aí. Então, os fatores climáticos são maritimidade, correntes marítimas, a latitude, ou seja, se está próximo do Equador, se está próximo do polo, tudo isso vai influenciar se é uma área de alta altitude ou se está no nível do mar. Então, tudo isso vai interferir para o surgimento de várias formações aí vegetais e também climáticas. Vamos lá, quando a gente fala, por exemplo, de clima equatorial, que acontece aqui na região da Amazônia, uma região que está próxima ao Equador, tem, né, essa característica de equatorial, além disso que está na região do Equador, é muito úmida também, que além do oceano, tem ali também a floresta amazônica que coloca um grande volume de água na atmosfera. Então, isso vai ajudar a caracterizar o clima equatorial, tá? A amplitude térmica é baixa, ou seja, o clima varia pouco, tá bom? Então, a gente tem aí surgimento de o clima polar, próximo dos polos, frio, que é próximo dos polos, tá? Então, o ano é muito frio. Nós temos o frio de montanha, ou seja, quanto mais alto, menor a temperatura. Quanto mais alto o relevo, menor a temperatura. Nós temos também o surgimento de paisagens desérticas na região central, né? Quando a gente olha aqui no Brasil, por exemplo. Brasil não, América do Sul. A região central, que coincide também com a região central do Brasil, ela costuma ser muito mais seca. Por quê? Porque está distante da região oceânica. Então, tem um clima mais seco. Então, durante o dia aquece muito e durante a noite a temperatura cai bastante. Isso também ocorre lá no interior dos Estados Unidos, por exemplo, né? Nós temos ali a região do Texas, que tem aí essa influência também da continentalidade, tá bom? Então, basicamente, nós temos aí o clima também temperado, que fica ali na região entre os trópicos. Então, tem as 4 estações do ano bem definidas. Nós temos também o clima subtropical, o clima semiárido. Gente, semiárido tem chuva, tem ocorrência de chuva, diferente do deserto. Ela vai ocorrer sim em um determinado período do ano, tá? Nós temos, com relação ao semiárido, a gente pode pegar como exemplo aqui a região do sertão nordestino, que é o que? É uma região semiárida. A caatinga, que é um tipo de vegetação que está diretamente relacionada a esse tipo de clima. Por quê? Chove pouco no verão, quando tem uma massa de umidade que vem da Amazônia até essa região, tá? Então, só para vocês entenderem como o clima vai estar associado à vegetação e vice-versa, tá bom? Um tipo climático que eu quero destacar é o clima mediterrâneo, porque no clima mediterrâneo nós temos uma característica muito própria dele, assim. É o único clima que nós vamos ter um verão mais seco e uma umidade no inverno, tá? Então isso vai ser bem característico. Então, quando nós pegamos aí o oeste ali na Califórnia, né, nos Estados Unidos, então tem a ocorrência do clima mediterrâneo. Então acontecem de vez em quando muitas queimadas, porque fica muito seco e muito quente. Então, naturalmente, a vegetação começa a pegar fogo e acaba atingindo muitas vezes as casas, perde seu controle, tá bom? Então, não podemos deixar de destacar aí esse tipo climático, que a sua vegetação também vai ser bem característica. A sua vegetação, ela vai ter essa característica de parece que as plantas, elas têm uma camada de cera assim por cima, justamente para resistir a longos períodos aí sem essa umidade, tá? Outro tipo emblemático, né, que são as florestas de taigas, coníferas, que elas têm uma resistência aí a um clima bem definido, para não acumular neve e tudo mais.
Seguindo aí, vamos falar por último aqui da formação vegetal da tundra, que é formado por líquens e musgos e acontece bem ali onde temos o clima frio e polar, onde só aparece basicamente durante o curto verão, que o solo fica quando o solo descongela e consegue ter essa vegetação que é bem pequenininha, tá bom? E deixa eu ver. E é só, tá bom? Por hoje é só. Não deixem de dar uma olhada no capítulo do livro. Dá uma olhadinha nas características desses tipos de vegetação e do clima, para vocês entenderem como eles estão associados. Lembrem-se, façam a leitura dos mapas, tá bom? E, tendo dúvida, vai lá no post, no Escola Web e faz o quê? Pergunta. Beijo, tchau!